Um bom dia e um feliz sábado a todos. Para mim é um grande prazer poder me dirigir através deste meio à minha querida igreja. E a partir de hoje eu queria dizer que eu queria começar uma série de estudos proféticos, né? E de uma forma bem especial, talvez uma forma um pouco diferente da qual estamos acostumados, né? Eu queria começar essa série de estudos das profecias da Bíblia através das histórias da Bíblia. Então, a partir de hoje, vamos ter essa série de estudos e à medida que tivermos esse encontro, né, a cada culto, né, estaremos estudando a partir de agora, então, profecias através da história. Então, eu queria te convidar para que você procurasse sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3, e vamos estar lendo a partir do versículo 1. Vou ler talvez de uma forma resumida, e você, com mais tempo, em outro momento, na sua casa, você poderá estar lendo o capítulo todo, né, que vai te dar talvez uma ideia mais ampliada, melhor, inclusive, do tema, uma vez que você estudar hoje, né, você vai ter a base do conteúdo, do tema de Daniel capítulo 3 em casa. Ao estudar tudo, você vai aprender muito mais detalhes. Então, Daniel capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, prefeitos, governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 3. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto pregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas, que no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, harpa, cítara, saltério e gaita de foles e toda sorte de música, vos postrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se postrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, pífaro, harpa, cítara, saltério e toda sorte de música, se postraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Todos se postraram, menos 3 jovens que você conhece: Sadraque, Mesaque e Abednego. Assim que foi dada a ordem, e todo mundo se postrou, várias pessoas aí perseveram que esses 3 jovens não se ajoelharam. E aí, se continuar lendo a história, você vai ver que eles foram imediatamente ao rei para dar queixa do que estava acontecendo e disseram: olha, o Senhor fez um decreto, mandou todo mundo adorar a imagem que pediu para ser fabricada, e agora tem 3 jovens aqui que não estão obedecendo o decreto que o Senhor promulgou. Quando Nabucodonosor soube o nome dos 3 jovens, mandou eles chamar, mas não para jogá-los imediatamente na fornalha ardente, mas para dar para eles uma segunda chance. Isso chama muito a atenção, porque na realidade Nabucodonosor nunca disse: olha, vocês vão ter uma chance e aí cada um vai ter uma segunda oportunidade, e aí, se não se ajoelharem, vocês vão ser jogados na fornalha de fogo. Não. Quando ele escutou os nomes dos meninos, ele percebeu que se tratava de meninos sábios, bons, inteligentes, e que, sobretudo, tinham dado um bom testemunho e tinham ajudado muito nas questões do seu reino no passado. E, por consideração a essa situação, decide chamar eles e decide dar para eles uma segunda chance. E disse para eles: olha, vamos tocar mais uma vez os instrumentos, e agora vocês vão ter uma oportunidade de vocês se ajoelharem. Se vocês
se ajoelharem, tudo bem. Se vocês não se ajoelharem, saibam que vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. Agora, olha a resposta dos jovens, né, quando Nabucodonosor os desafiou. Diz assim, versículo número 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E aí você pode continuar lendo o restante da história, né? Houve um milagre surpreendente, esses jovens eles foram jogados na fornalha de fogo ardente, mas não se queimaram, né? Só que eles não sabiam que iriam ser livrados. Mesmo assim, eles tomaram uma decisão de fé e deixaram as consequências com Deus. Muito bem, então vamos tentar entender essa história, porque essa história foi colocada aqui na Bíblia de propósito. Deus não permitiu que na Bíblia fosse colocado nada simplesmente para preencher um espaço, mas tudo foi colocado de propósito. E essa história aqui foi colocada para que pudéssemos entender como seria o tempo do fim. Na realidade, essa aqui é uma história que nos ilustra sobre como vai ser o tempo do fim. E nesse momento, esses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estão aqui representando o povo de Deus do tempo do fim. Então, ok, eu quero que repare para algumas coisas interessantes, né? Em primeiro lugar, aqui se fala de que Nabucodonosor ele mandou construir ou erguer uma grande imagem, né? Se quisermos colocar em metros, essa imagem tinha 30 metros de altura e mais ou menos uns 3 metros de largura, né? E ele mandou fabricar essa estátua de um metal específico. Qual? Ouro, né? Mas ouro, como assim? A cabeça era de ouro e aí ele pediu para que os peitos e os braços fossem de outro metal diferente? Não, toda, totalmente de ouro. Agora te pergunto, será que essa imagem te lembra uma outra imagem? Com certeza que sim, não é verdade? A imagem do sonho de Nabucodonosor. Deixa eu te explicar para que você entenda o que está acontecendo aqui no capítulo 3. No capítulo 2, se apresenta a um rei, Nabucodonosor, rei de Babilônia, o maior império, né, daquele tempo, preocupado com o futuro. Tão preocupado estava, né, que foi dormir, estava tendo dificuldades, talvez estava se virando de um lado para outro, pensando talvez no seguinte: cada vez estava ele conseguindo conquistar mais e mais povos, nações, se tornando cada vez mais e mais poderoso, e aí de repente ele começou a se perguntar: mas será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou dar conta de poder administrar esse meu reino? Meus filhos vão dar conta, meus netos vão dar conta? Como que eu faço, né, para poder, para que meu reino, né, meu poder permaneça durante muito tempo, né? E pensando nisso, foi lá, dormiu, e Deus, sabendo da preocupação desse homem, talvez disse, né, Nabucodonosor, você está preocupado com o futuro? Ok, vou te dar um sonho. E através desse sonho, eu vou te revelar o futuro. E vocês sabem, vocês podem aí, como tarefa também, ler todo o capítulo 2 para que possam ter uma melhor ideia de como foi esse sonho. Nesse sonho ele veio uma grande imagem, né? Enorme, né? Só que uma imagem que foi construída com vários metais. A Bíblia diz que a cabeça era de ouro, que os peitos e os braços eram de prata, que o ventre e as coxas eram de bronze, que as pernas eram de ferro e os pés de ferro com barro, né? Com barro. Interessante. E depois disso, no sonho, ele vê uma grande rocha que cai nos pés e destrói toda a estátua.
Bom, vamos direto para o significado. Vocês sabem que foi chamado Daniel e Daniel deu o significado do sonho e basicamente disse Daniel para Nabucodonosor: Nabucodonosor, o Senhor viu, né, nosso Senhor Deus, que você estava preocupado com o futuro e Ele te enviou esse sonho para que você pudesse entender o futuro e o que haveria de acontecer com o teu império, né, e com você, né? E aí ele disse assim, olha, nesse sonho, tu és a cabeça de ouro, tá? Só que, Nabucodonosor, eu quero que entenda que teu reino, ele vai ter fim. Ele um dia vai terminar. Depois do teu reino, do teu império, vai vir um outro, e depois outro, e depois outro, e depois outro, até que finalmente venha o reino de Deus, né? O reino de Deus, esse sim, vai permanecer para sempre. Mas teu reino e os outros reinos humanos que hão de vir, eles vão terminar. Então Nabucodonosor se prepara, porque tu não és para sempre. Com todo o poder que você tem, teu reino um dia vai ter fim e você precisa se preparar para isso, né? Naquele momento, quando Daniel interpretou o sonho dele, porque ele até tinha esquecido o sonho, né? E Daniel disse para ele o sonho e também a interpretação. Ele percebeu que aquilo era uma coisa de Deus e naquela hora louvou a Deus, né? Exaltou o nome de Deus, disse para todo mundo, né? Adorar o Deus de Daniel, né? Ele ficou muito tocado, né? Com a revelação desse futuro. Mas alguns anos se passaram. E em algum momento Nabucodonosor começou a raciocinar da seguinte forma: espera aí, eu sou o maior rei do planeta. Meu império é também o maior do mundo nesse momento. Eu conto com as armas mais sofisticadas do mundo e meu exército é o maior exército do mundo. E agora de repente vem Daniel, um dos meus cativos aqui no meu império, dizendo que meu reino vai acabar, que meu reino vai ter fim. Como que isso vai ser possível, né? Com todo esse poder bélico que eu tenho, com as riquezas, com meus exércitos? Não, não, não. Tem alguma coisa errada, né? Agora, eu imagino que a história, né, do sonho, né, da interpretação do sonho, foi escutada pelo rei, foi escutada pelos súditos, mas provavelmente essa história também vazou, né, para o povo. E talvez muitos escutaram que com todo o poder de Nabucodonosor de Babilônia, um dia esse reino haveria de terminar. E alguns até pensaram, talvez, bom, quando isso que vai acontecer, né, como vai ser possível, né, que com todo esse poder Babilônia um dia vai terminar. E Nabucodonosor ficou preocupado com isso. E aí sabem o que ele faz, né? Quando ele começa a raciocinar, né? Como é possível que o meu reino termine com todo o poder que eu tenho, né? Ele disse, não, eu não aceito isso. E a partir desse momento, ele se rebela contra Deus e ele manda erguer uma estátua muito similar, eu diria que igual, à estátua que ele teve no sonho. Estátua através da qual Deus ele estava revelando o futuro. Só que essa estátua que ele manda erguer de 30 metros de altura por 3 de largura, tinha um detalhe que a fazia diferente. A estátua do sonho era uma estátua de vários metais representando os vários impérios que haveriam de vir depois de Nabucodonosor. Quando ele manda fazer a estátua do sonho, ele manda erguer uma estátua de 30 metros de altura por 3 de largura, mas totalmente do quê? Ouro. Por quê? Na estátua do sonho, na estátua da revelação do futuro, né, da parte de Deus, nessa estátua a cabeça era de ouro e representava Babilônia, Nabucodonosor. Agora, quando ele manda erguer uma estátua totalmente de ouro, que mensagem será que Nabucodonosor queria transmitir para todo mundo, né? Para os súditos do seu império, inclusive para Deus? Espera aí, o Senhor disse que na estátua do sonho eu sou a cabeça de ouro, somente.
que meu reino vai terminar e que depois de mim virão outros reinos. Eu não aceito isso, porque eu sou o rei mais poderoso do mundo. E eu vou demonstrar agora de que meu reino, ele vai ser para sempre. Ele manda construir uma estátua totalmente de ouro, como dizendo, peraí, eu sou a cabeça de ouro, não é verdade? Pois é. Agora nessa estátua, os peitos e os braços são de ouro, o ventre e as coxas são de ouro, as pernas são tudo de ouro. E com isso eu estou querendo dizer o seguinte: depois de mim, meus filhos. Depois de meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, e meu reino vai ser para sempre. Meu reino não vai acabar. Como é possível que o meu reino venha acabar dessa forma? E sabem, nesse momento, né, Nabucodonosor se coloca no lugar de Satanás e começa a realizar uma obra que vai se repetir também lá no tempo do fim. Mas continuemos com a história. Então ele manda construir uma estátua toda de ouro, só que olha só, não é uma estátua que ele haveria de colocar talvez no museu, ou talvez numa praça pública para ser admirada pelas pessoas, né, como um símbolo simplesmente do seu poder. Mas ele manda fazer uma coisa bem interessante. Ele diz, em primeiro lugar, ele disse para todos os adoradores do seu império que num dia determinado por ele, e ao som de uma série de instrumentos de música, todos os adoradores do império tinham que se postrar e adorar perante essa estátua. O império de Nabucodonosor, ele tinha uma característica interessante. Ele permitia de que os povos que tinham sido conquistados continuassem cada um adorando a seu próprio Deus. Então, quando ele manda que todo mundo, no dia marcado por ele, né, se ajoelhasse perante a estátua e adorasse, né, ele, sabem, na realidade o que fez? Ele fez, vamos dizer assim, pela primeira vez um encontro ecumênico, né? Ele manda para que todas as religiões, né, do seu império, independente de qual fosse essa religião, religião que talvez adorava o sol, que adorava a Naja, adorava o gato, adorava um leão, etc. Esse dia todos se esqueciam de seus deuses ou da sua religião particular, para nesse dia especificamente se unirem na adoração da estátua. Que coisa interessante, né? Ele consegue pela primeira vez aqui fazer um encontro ecumênico na adoração dessa estátua. Tá? Só que agora eu quero que vejam uma coisa interessante, né? Então, primeiro, ele pede para todo mundo adorar a estátua. Ok. E a segunda coisa interessante é que ele, se valendo de seu poder político, né, como imperador, como rei de Babilônia, ele também cria um decreto para que todos aqueles que não obedecessem, né, o decreto de adorar a estátua, essas pessoas seriam pegas e levadas para uma fornalha de fogo ardente e aí haveriam de morrer. Então percebe, fazendo uso do seu poder político, ele cria um decreto de morte para penalizar todos aqueles que não adorarem a estátua. Interessante. Agora, vocês sabiam que essa história, no tempo do fim, na maioria das suas características e em muitos de seus detalhes, vai se repetir? Como assim? Bom, eu quero te dar uma terceira tarefa, né, para em outro momento aí na tua casa, né, quando você tiver um pouquinho mais de tempo, para que você possa ler o livro de Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, certo? Em Apocalipse 13, se fala de muitas coisas, mas eu quero chamar só a atenção de uma coisa. Diz lá que no tempo do fim vai se erguer também uma imagem. E essa imagem lá é chamada de a imagem da besta. Você sabia que a imagem da besta, que vai ser erguida no tempo do fim, é a mesma coisa no significado a imagem de ouro erguida por Nabucodonosor? Mas, espera aí,
a imagem da besta que vai ser erguida no tempo do fim, né? Não é uma imagem física, literal, mas é uma imagem simbólica, né? E ela basicamente tem as mesmas características da imagem de ouro de Nabucodonosor. Como assim? Bom, para que você possa entender, e aqui eu não tenho muito tempo, não gostaria de alongar muito em nosso tema, né? Mas para que você possa entender, você tem que entender em primeiro lugar que coisa é a imagem da besta de Apocalipse 13. Pesquisa. A própria Bíblia te dá vários indícios, mas eu quero já falar de uma forma bem direta. Se você procurar nos escritos de Ellen White, você vai encontrar que a imagem da besta de Apocalipse 13 não é outra coisa senão a lei dominical. Então percebe por que ela não vai ser então uma imagem real, vamos dizer assim, física e literal. Mas a imagem da besta é a lei dominical. E essa imagem da besta, que é a lei dominical, ela possui as mesmas características da imagem de ouro de Nabucodonosor. Como assim? Eu quero que entenda, né? Sabemos que no tempo do fim, não existe uma data na Bíblia para isso, um decreto dominical será dado ao mundo, onde se exigirá para que o mundo todo possa guardar o domingo como dia de repouso. Não é isso? Verdade. Certo. Esse decreto, assim como o decreto da imagem de ouro, é um decreto que tem a ver com adoração. Sim? Como assim, né? Bom, lembrem-se que a imagem de ouro que foi erguida, né, a primeira coisa que Nabucodonosor pediu é para que, no dia determinado, todo mundo pudesse adorar essa estátua. Certo? Beleza. Como que então, e o decreto dominical tem alguma coisa a ver com adoração? Sim. Se você procurar em Apocalipse, capítulo 14, né, e eu queria te convidar aqui para ler especificamente o versículo número 7, né? Aqui se fala de uma das mensagens, né, que vai ser pregada antes do tempo do fim, né? E aqui especificamente a mensagem que eu vou ler é a mensagem do primeiro anjo. São 3 mensagens, mas eu quero só me referir aqui agora à primeira mensagem, né? No versículo 7, uma parte dessa mensagem diz assim, olha, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora de seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nas 2 linhas finais, basicamente está me dando um dos conceitos de adoração. O que é adorar? Diz adorar aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. O que está dizendo aqui? Que adorar é reconhecer que Deus fez o céu, o mar e a terra. Se você quiser resumir esse conceito, você poderia dizer assim, olha, adorar é reconhecer que Deus é nosso Criador. Não é isso? Sim? Né? Um dos conceitos centrais, vamos dizer assim, né? Uma hora nós vamos estar pregando um pouquinho mais sobre isso, é que a adoração é reconhecer que Deus é nosso Criador. Certo? Agora, como é que reconhecemos que Deus é nosso Criador? Alguém poderia dizer, bom, cantando. Sim, é uma forma de expressar nossa adoração a Deus, mas não é o tudo, né? Bom, indo na igreja, nos ajoelhando, pregando, fazendo um culto em casa ou no templo. Sim, são formas de expressar nossa adoração, mas não é o tudo em si mesmo. Até porque a adoração tem a ver mais com um estilo de vida do que com uma manifestação específica, né, de adoração. Mas, se você procurar no livro de Êxodo, capítulo 20, se você puder me
acompanhar, Êxodo capítulo 20. Você vai encontrar uma coisa bem interessante aqui, né? Aqui em Êxodo capítulo 20 estão os 10 mandamentos, né? E eu quero ler aqui o quarto mandamento no capítulo 20 e ler especificamente agora o versículo 8 e o versículo 11, né? Olha só o que me diz esse mandamento. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Lembra-te do sábado. Que coisa é santificar? Santificar é colocar alguma coisa à parte, né, para dedicá-la para Deus. Lembra-te do sábado para separá-lo, para dedicá-lo para Deus. Ok? Por que eu tenho que fazer isso? Olha só o que diz o versículo 11. O versículo 11 me dá a resposta, né? Por que eu devo me lembrar do sábado? Para separá-lo, para dedicá-lo para Deus? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Interessante. Por que eu devo separar o sábado e dedicá-lo para Deus? Porque em 6 dias ele fez o céu, o mar e a terra. Em outras palavras, eu devo separar o sábado e dedicá-lo para Ele, porque Ele é o Criador. A guarda do sábado é um reconhecimento de que Deus é meu Criador. Quando guardo o sábado, estou reconhecendo a Ele como o Senhor que me criou, certo? O sábado viria a ser algo assim como uma espécie de teste do reconhecimento de que Deus é nosso Criador. A forma como Deus nos prova se haveremos de reconhecer Ele ou não como nosso Senhor e como nosso Criador. O teste prático, vamos dizer assim, da verdadeira adoração se encontra na guarda do sábado. O sábado bem guardado, não do jeito como muitas vezes fazemos, porque muitos de nós pensamos que porque não trabalhamos no sábado, automaticamente já estamos guardando o sábado. Um dia vamos estar pregando sobre isso, ok? Mas eu quero que se lembre disso. A verdadeira guarda do sábado. Agora, nós temos que tirar esse conceito de simplesmente de que não trabalhar, isso aí já é guardar o sábado. Eu consegui o sábado com meu patrão, já falei com o meu professor, então com o diretor da escola, e ele me dá livre o sábado, então estou guardando o sábado. Sábado vai muito além disso, é uma experiência muito maior e muito mais profunda do que você está pensando. Então, ok. Se o sábado é um reconhecimento de que Deus é o Criador, né? A guarda do domingo vai ser um reconhecimento do quê? Te pergunto, se você ler Isaías 14, você se lembra de algum personagem que queria ser semelhante ao Altíssimo e que queria ser igual a Deus? Pois é, né? Se você talvez pesquisar um pouquinho na história, você vai ver uma coisa interessante. Esse personagem tomou para si o primeiro dia da semana e de alguma forma influenciou no mundo para que o ser humano pudesse guardar esse dia, tá certo? Mas esse nunca foi o dia que na sua palavra, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, que Deus determinou que seja o dia que devamos separar para dedicá-lo para Ele. Bom, o conceito que eu quero que você entenda nesse momento é que a guarda do dia de repouso é um ato de adoração, ou tem a ver com nossa adoração. E quando no tempo do fim seja levantada a imagem da besta, que é a lei dominical, onde se exigirá que cada ser humano nessa terra, né, deixe de lado qualquer preconceito, vamos dizer assim, independente da sua religião, vai ser convidado para guardar esse dia como o dia de repouso. Então tem a ver com adoração. No tempo do fim, vai acontecer do mesmo jeito como aconteceu com a estátua de Nabucodonosor. Lembra, né? Ele marcou um dia específico e pediu para que todos os adoradores do império
viessem para adorar a estátua, né? Ele conseguiu, vamos dizer assim, pela primeira vez na história desse mundo, realizar o que nós conhecemos como ecumenismo, que é a união das religiões do mundo. Vocês sabiam que o decreto dominical também vai fazer que as religiões do mundo se unam? E, aliás, se você fizer uma pesquisa no Google, você vai ver que hoje em dia um dos temas religiosos, vamos dizer assim, dos quais mais se fala pelo mundo, né, religioso, pelo mundo cristão, de forma especial, é a união das igrejas. A necessidade de esquecermos de nossas diferenças, de doutrinas e nos unirmos. Pois é, em breve, o domingo como dia de repouso vai ser uma desculpa perfeita para convidar as pessoas a essa união. Ok, agora, olha outro detalhe interessante, né? Então, primeiro, Nabucodonosor consegue unir, através do decreto de adoração da imagem, as religiões todas do império, né? Ele cria um decreto de adoração específico, mas para que esse decreto possa ser válido, vamos dizer assim, ou possa ser obedecido, respeitado por todos, usando seu poder político, ele também cria um decreto de morte para que todos aqueles que não obedecessem à adoração da estátua sejam mortos através da fornalha de fogo ardente. Interessante. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui como, vamos dizer assim, um poder religioso se une com um poder político ou civil, né, na adoração da estátua. Vocês sabiam que no tempo do fim vai acontecer uma coisa similar? Como assim? As igrejas cristãs ou não cristãs no mundo vão se unir. Vão se unir para tentar ajudar a resolver os problemas do mundo. Problema da fome do mundo, da violência, da corrupção, das guerras que existem no mundo. Vai ser até um propósito nobre, imagina, não? A religião se unindo, deixando de lado suas diferenças, se unindo, né, para poder interceder a favor da paz, da não violência, da não corrupção, etc. Bom, as religiões vão se unir e já estão se unindo, já tem uma série de movimentos atrás, talvez em algum outro momento estarei falando mais especificamente sobre isso, mas já está tendo uma série de movimentos nesse sentido para que as religiões do mundo possam se unir. As religiões do mundo, uma vez unidas, né, em algum momento da história, vão apelar para o governo de cada país, né? Vão se aproximar do governo de cada país para tentar dar um apoio, uma força para poder solucionar os problemas do mundo. Como já falei, violência, guerra, corrupção, fome, etc. Então vão se aproximar para oferecer essa ajuda. Mas como parte dessa ajuda, uma das sugestões que será dada é que se estabeleça um dia comum de adoração entre todas as religiões do mundo, para que dessa forma a união se consolide e dessa forma possa ser combatida, né, toda essa violência, essa corrupção, os problemas, né, que existem no mundo. E aí, em algum momento dado, né, o governo de cada país abrirá as portas para a religião, se unirá junto com a religião para poder estabelecer a lei dominical. E acredito que no começo esse decreto em relação à dominical não vai ser drástico, mas vai começar provavelmente com penalidades, como restrições de talvez não poder participar de um vestibular, ou quem sabe de um concurso público, entre outras coisas, mas depois vai vir talvez multa, prisão, mas finalmente
assim como na estátua de Nabucodonosor, vai ser criado, o governo de cada país vai criar um decreto de morte. Claro, para isso, né, cada país, em algum momento da história, eu acredito que isso pode acontecer em breve, né? Cada país vai ter que ter já decreto de morte, mas, né, tenha certeza que um dia vai se valer desse decreto de morte para que aquelas pessoas que não se aderirem, né, ao decreto de fazer do domingo um dia de repouso, elas possam ser penalizadas, como já falei, com restrições, multas, prisões e provavelmente ou finalmente morte. Agora, meu querido, sempre que pensamos em lei dominical, a gente sempre olha lá para o futuro, né? Sempre que pensamos nos eventos finais, a vezes imaginamos assim, quando será que vão acontecer? Alguns têm até me dito, pastor, eu acho que isso ainda está um pouquinho lá no futuro, quem sabe mais uns 10 ou uns 20 anos. Ok, sim, é possível. Lá, daqui a 10, 20 anos, né, vai ser erguida finalmente a imagem de ouro, por assim falar, da lei dominical. A imagem de ouro, né, da besta, né, a imagem da besta. Não sei. Mas eu queria te levar à reflexão a uma coisa que talvez é muito mais importante como isso. Sabe como vai ser possível, assim como esses três jovens fiéis a Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, permanecer em pé quando a imagem da besta simbólica, né, seja erguida? Não vai ser por um ato repentino ou por uma decisão assim, de repente, de um momento a outro, que você for tomar lá no tempo do fim, mas pelas decisões que você está tomando hoje, a cada dia. Você sabia de que hoje o inimigo levanta pequenas estátuas de ouro na tua vida, dia a dia? Eu quero que pare para pensar um pouquinho. A imagem da besta, a imagem de ouro, vamos dizer assim, Nabucodonosor, ela vai se erguer em algum momento. Mas você acha que o que vai decidir se eu vou ficar em pé ou não naquele dia vai depender das decisões daquele dia? Tenho certeza que não. Vai depender das decisões que hoje eu estou fazendo. Por isso, hoje eu preciso ficar em pé. Hoje, pela graça de Deus, preciso decidir que quero ser fiel a Deus. Qual é a tua imagem de ouro? Ou para que imagens de ouro ultimamente você tem se ajoelhado? Pare para pensar, não será de que a tua imagem de ouro hoje, não aquela que estamos esperando lá no futuro, tem alguma coisa a ver com a guarda do sábado? Né? Essa talvez está sendo hoje minha aprovação, meu desafio, porque eu não estou fazendo desse dia um dia especial, um dia diferente. Será que tua estátua de ouro tem a ver alguma coisa com honestidade no teu serviço? Honestidade nos teus estudos, porque de vez em quando, né, você não quer tirar mais notas e você quer passar o ano, você cola, faz trapaça aí no momento de fazer as pesquisas, os trabalhos que os professores pedem. Será que tua pequena estátua de ouro hoje talvez tenha alguma coisa a ver com vícios? Sim, vícios. Vícios talvez que nem tua esposa sabe que você tem, nem teus filhos sabem que você tem. Vícios que talvez tenham a ver com coisas pequenas, princípios que você sabe, conhece muito bem, mas que continua, insiste em mantê-los na tua vida. Eu não quero te condenar, mas faça um plano com Deus, né? E não fique aí, né? Você está aí já 1 ano, 2 anos, e na tua vida tem se passado assim, não, tanto faz, eu acho que Deus não vai levar em consideração nisso aqui, ou não vai ser por causa disso que Deus vai me deixar de salvar. Mas não se trata disso. Deus, Ele quer que você possa fazer um plano com Ele, sim, por que não? Né? Eu conheci, algum tempo atrás, alguns irmãos que cultivavam café. Não sabemos pelos princípios
bíblicos, né, que café não é uma coisa boa, né, para manter uma mente saudável, aberta, né, para poder estudar a palavra e mantermos uma boa comunicação com Deus e com o Espírito Santo, né? Tinha cultivo de café. E um dia um desses irmãos, ele se aproximou e me disse: pastor, olha, isso que eu faço aqui é minha única fonte de trabalho. Eu não tenho outra forma de me manter. Mas eu entendo que não está certo. Nem consumir, nem eu vender, talvez para alguma pessoa. Só que eu fiz um plano com Deus. Esse ano eu tenho 3 hectares de café. E esse ano eu vou derrubar 1 hectare. Certo? Enquanto isso, vou estar procurando uma nova forma de renda. Próximo ano vou derrubar um 2º hectare e vou continuar procurando uma outra forma de renda. Até que no último ano eu vou derrubar todos eles e acredito que até o 3º ano já Deus terá me dado uma luz sobre o que fazer, de que forma eu vou poder me manter a minha família. Eu sei que Deus vai me dar uma luz. Alguém poderia questionar assim, não? Por que não derruba logo e pela fé deixa que Deus o conduza? Não sei. Mas o que eu quero que veja, né? Esse irmão fez um plano com Deus. E nesse plano, ok, tomara, né, que ele consiga, né, pela graça de Deus, mas fez um plano. Você tem um plano? Será que essas questões em relação a princípios, né, ou a vícios, quem sabe, estão sendo hoje tua imagem de ouro, né, que estás erguendo dia a dia? Será que a tua imagem de ouro tem a ver com filmes que você assiste e que você sabe que não estão legais? Com música que você curte, que você sabe que não é música cristã, que você sabe que não é uma música que talvez agrada a Deus, que é a melhor para ser escutada, e você sabe disso? Será que tua pequena imagem de ouro tem a ver com um relacionamento que você sabe que está errado, com pessoas aí que moram aí perto de você? Não sei qual é tua imagem de ouro, mas eu queria te dizer uma coisa. Se você quer ficar em pé no grande dia em que grande imagem de ouro da besta, por assim dizê-lo, se erguer, você precisa decidir hoje permanecer em pé perante as pequenas imagens de ouro que são erguidas na nossa vida dia a dia, semana a semana. Então eu quero te fazer um convite. Eu queria fazer uma oração também com você nesse momento. Talvez você já há muitos anos, quem sabe, não sei, meses ou talvez dias, você tem se afastado de Deus, tem estado longe dos seus caminhos. E quem sabe essa mensagem está te encontrando e te fazendo um chamado para voltar. Você não gostaria nesse momento, talvez de uma forma simbólica, ficar em pé? Para dizer a Deus através dessa oração que você quer ficar em pé agora, porque um dia, quando formos provados, você quer continuar se mantendo em pé? Você não gostaria de dizer ao Senhor, através desse ficar em pé: Senhor, eu quero me manter em pé agora, sendo fiel ao Senhor, vivendo os princípios da sua palavra, porque o dia em que a grande estátua de ouro se levantar, eu quero continuar sendo fiel. Queridos, eu quero que entendam que a grande imagem de ouro da lei dominical, essa aí é a prova final. Mas para que você possa passar a prova final, você precisa passar pelas provas parciais do dia a dia e semana a semana. Não se preocupe pela lei dominical. A lei dominical é o de menos, essa é a prova final. Ninguém que hoje não está sendo fiel a Deus, não está procurando a comunhão com Deus, vai passar por essa prova. Ninguém vai mudar de um momento para outro, ninguém, não vai ser uma arte mágica, talvez, que de repente vamos mudar naquele grande dia. Hoje eu preciso decidir ficar em pé por Deus. Hoje eu preciso decidir que eu quero me manter em uma procura constante do Salvador Jesus na minha vida, acordando cedo a cada manhã para poder entregar o coração. Você não gostaria de fazer isso hoje? Então te convido, junto comigo, fechar os olhos e entregar o coração a Jesus. Oremos.
Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado porque o Senhor nos ama e porque o Senhor em Cristo já fez provisão para que possamos ter vitória perante toda prova e tentação que se apresentará na nossa vida. O Senhor, sabemos que o tempo do fim está próximo e que o cenário necessário para que os eventos finais aconteçam já está terminando de ser montado para já dar abertura ao maior evento da história desse mundo. E um dia sabemos que seremos provados através da grande estátua de ouro da lei dominical, mas não sabemos que essa não deve ser nossa maior preocupação, porque dia a dia estão sendo erguidas estátuas, pequenas estátuas de ouro, e elas estão provando a nossa fé. E talvez nesse momento há muitos que estão me escutando e estão pensando: eu tenho me ajoelhado perante essas pequenas estátuas de ouro, eu tenho sido infiel, eu tenho me afastado, eu estou vivendo uma vida dupla, eu estou vivendo de um jeito que não está legal. O Senhor perdoa e tenha misericórdia de cada um de nós, e essas têm sido nossas escolhas ultimamente. Mas nesse momento, Senhor, estamos ficando em pé perante o Senhor para dizer que queremos ser fiéis agora, que queremos nos manter fiéis agora, em pé agora, para que o grande dia da aprovação final, nesse grande dia, possamos continuar nos mantendo em pé. Por isso, Senhor, perdoa nossas faltas, mas toma nosso coração e nos guia, Senhor, mais nesse dia a teu lado. Eu que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Será até uma próxima oportunidade.